Visita ProSul, a melhor proteção que seu carro merece está aqui. Coronavírus. Tire suas dúvidas e fique seguro. Cuidados de higiene são fundamentais para conter a propagação do coronavírus. Lave bem as mãos com água e sabão frequentemente e use o álcool em gel. Evite tocar nariz, olhos e boca antes de limpar as mãos. Mantenha limpos os objetos de uso pessoal e mantenha a distância de 1 metro de pessoas que estejam espirrando ou tossindo. Em caso de dúvida, ligue 136. Verde Vale FM. Ô, vizinha, eu sou a Maria. Eu indico a Elense Cred. Essa eu confio. Ô, vizinha, eu sou a Laide. Eu indico a Elense Cred. Alô, Alaide. Alô, Maria. Meu compadre, veja só, eu estou preocupado, sem dinheiro aposentado, já não sei o que fazer. Fique tranquilo, pra tudo tem solução. A Elense tem dinheiro pra você. E o crédito lá é bom? É bom demais. E será que faz parcela? É claro que faz. Aposentado, pensionista e servidor, na Elense a gente tem valor. Elense, a gente tem valor. Vem pra Elense. Vem pra Elense. Verde Vale FM. A Subjus e Acessórios está sempre inovando para que você possa presentear alguém com carinho e bom gosto. Na Subjus e Acessórios você encontra uma completa linha de roupas da moda e sempre com ótimos preços. E mais, aqui você vai encontrar brincos, colares, anéis, pulseiras, acessórios em geral. Agora contamos com venda de maquiagem, roupas e acessórios de bebês e toda a moda íntima. E nas suas compras agora você pode fazer seus pagamentos com cartão de crédito ou débito, crediário CDL, boleto bancário através do PagSeguro ou transferência bancária. Horário de atendimento de segunda a sábado, das 8h30 às 19 horas, sem fechar para o almoço. Contatos através do Facebook, @Subjus Acessórios ou Instagram, @Subjus e Acessórios, com Suelen Macedo. Atendimento personalizado. Faça seu pedido através do WhatsApp 48988382444 ou 48988620795, que reservamos seus produtos e acessórios. Contamos com uma loja física localizada na Rua Paulino Deolindo, próximo ao Mercado Ouro Verde. Subjus Acessórios, a moda com elegância perto de você. Venha conferir. Quem procura por bom atendimento, profissional preparado para executar o melhor serviço de barbearia e cabeleireiro, nós indicamos. A Barbearia Seu Amorim está sempre pronta para lhe atender, com atendimento em Major Gercino, na Rua Pedro Gomes, no centro, com horário de segunda a quinta, das 13h30 às 20 horas e às sextas, das 8h30 às 17 horas. Atende pelo fone Whats 48 99663 7925. Venha conferir os nossos trabalhos, pois cuidados pessoais são fundamentais. Atendimento com profissional formado na área de cortes degradê, fade, barba com toalha quente e cortes estilosos e muito mais. No local, contamos também com um estande com bonés, relógios, roupas e muitos acessórios para você. Barbearia Seu Amorim, o lugar certo para você que quer sempre estar na moda com seu visual. Credibilidade e confiança para a sua empresa você encontra aqui na VJ Contabilidade, localizada na Rua Pedro Gomes, número 6, telefone 3273-1006. Serviços contábeis, folhas de pagamentos, aberturas e baixa de empresas, microempreendedor, contratos, procurações, imposto de renda pessoa física. Credibilidade e confiança para a sua empresa você encontra aqui na VJ Contabilidade. Em Major Gercino, você tem a opção de comprar no Mercado Ouro Verde. Lá você encontra tudo o que precisa com qualidade e bom preço. E sempre com ofertas especialmente para você. Mercado Ouro Verde. Fica na Rua Paulino Deolindo, em frente ao Campo do Ouro Verde. Telefone 3273-1236. Aberto inclusive aos domingos. Economia, esportes, polícia, no ar.
Jornal da Manhã, na Verde Vale FM. Verde Vale FM, o canal da informação. Muito bom dia, confira os destaques da edição desta segunda-feira, hoje dia 1º de março de 2021, do Jornal da Manhã da Verde Vale FM. Estamos no verão brasileiro. Santa Catarina está em estado de atenção, devido às chuvas que caem no estado durante o fim de semana. Santa Catarina tem 95% de ocupação de UTIs em várias regiões do estado. 155 pessoas estão na fila de espera por uma vaga em UTIs em Santa Catarina. Rapaz de 20 anos é executado na noite do sábado em Itapema. No esporte, tudo sobre os campeonatos regionais e também a Copa do Brasil. Confira essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã na Verde Vale FM. O canal da informação. Verde Vale FM. Bom dia, a Epagre-Cirã informa as condições do tempo e do mar para o litoral do estado de Santa Catarina para esta segunda-feira, primeiro dia do mês de março de 2021. O dia começa com muita instabilidade, céu encoberto com chuva que deve perdurar ao longo desta segunda-feira. A visibilidade é bastante restrita, ou seja, se enxerga pouco aí ao longo do dia no litoral. Chove bastante e isso é perigoso para a navegação de pequenas e médias embarcações. Além de tudo, a altura de ondas é na faixa de 1 metro, 1,5 metro, com pico até de 2,5 em áreas um pouco mais afastadas da costa. O vento segue soprando de leste-nordeste, uma lestada principalmente entre a Grande Florianópolis e o litoral norte do estado, e pega de mais de nordeste a laguna até pelo menos o estado do sul do Rio Grande do Sul, ou seja, é uma situação um pouco mais diferente lá para boa parte do estado gaúcho, é um pouco mais aberto, inclusive não há indicativo de chuva significativa, assim como tem até entre a Grande Florianópolis e o litoral norte do estado, pegando o sul também do estado paranaense. Na condição melhora um pouco no decorrer desta próxima terça-feira em todo o litoral catarinense e principalmente também o sul do Paraná, mas ainda há um indicativo de uma semana chuvosa para todo o litoral do estado de Santa Catarina, parte do Paraná e de forma mais isolada no Rio Grande do Sul. Marcelo Martins, meteorologista da Epagre-Cirã, com a condição do tempo e do mar para o litoral do estado de Santa Catarina. Jornal da Manhã. Informação com credibilidade. Lembrando agora a temperatura aqui no centro de Major Gersino é de 21 graus. As regiões entre o litoral norte e a Grande Florianópolis seguem atenção com as chuvas mais volumosas nesta segunda-feira. Durante o fim de semana, essas áreas foram que tiveram mais chuvas. Em algumas cidades tivemos só nos últimos 2 dias chuva normal para o mês de fevereiro inteiro. As cidades que registraram os maiores volumes foi Garuva com 239 milímetros, Xireder 223 milímetros, Joinville 188 milímetros, São Francisco do Sul 146 milímetros, Florianópolis 150 milímetros, Luiz Alves 130 milímetros, Corupá 112 milímetros, Jaraguá do Sul 101 milímetros, Tijucas 82 milímetros e Blumenau também 82 milímetros. Isto no final de semana. A umidade do mar vai continuar influenciando o tempo na faixa leste, trazendo para a região norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, muitas nuvens e chuvas em momentos do dia. Atenção para as áreas que terão momentos de chuva forte, Nas demais regiões, a nebulosidade permite algumas aberturas de sol, mas para o oeste. Mas traz previsão de chuva de forma de pancada, especialmente entre a tarde e a noite.
As temperaturas sobem mais no oeste catarinense, em torno dos 30 graus, e ficando entre 23 e 26 graus em boa parte das cidades catarinenses. A previsão para amanhã, o tempo seguirá instável pelo estado. As nuvens vão continuar predominando, apesar de permitirem períodos de melhorias. As aberturas de sol ocorrem mais para o oeste ao Planalto, e que as outras regiões devem continuar com a influência da circulação marítima. A chuva ainda estará presente em todas as regiões de Santa Catarina. Pela manhã, em poucas cidades, mas a partir da tarde, ela ocorre em mais municípios. As temperaturas serão parecidas com as de hoje. A sequência da semana, a previsão aponta um começo de março com instabilidades. Durante a tarde, a semana, ou durante toda a semana, vamos ter dias de muitas nuvens, até que elas chegam a permitir algumas aberturas de sol. Mas em cada um desses dias, há previsão de chuva, sempre em menos cidades pela manhã e em mais municípios no período da tarde. Santa Catarina tem risco de enxurrada, alagamentos e deslizamento de terra entre esta segunda e terça-feira. O alerta da Defesa Civil, principalmente para o litoral catarinense. No entanto, outras regiões também têm um risco de ocorrências devido ao volume de chuva registrado nos últimos dias. O aviso meteorológico da Defesa Civil aponta previsão de chuva intensa e volumosa nesta segunda-feira em Santa Catarina. Entre o oeste e o Planalto Sul, o norte, estão esperadas pancadas de chuvas pontualmente fortes. Nas últimas 24 horas, entre o litoral norte e o baixo e médio vale do Itajaí, foram registrados acumulados acima dos 100 milímetros. Até hoje, são previstos acumulados em 150 milímetros no litoral. Com isso, o risco é muito alto para alagamentos, deslizamentos e enxurrada em quase todo o litoral catarinense. O Brasil tem mais 721 mortes por Covid-19 e se aproxima das 250 mil mortes. Confira a reportagem de Diego Cigales. Novos 721 óbitos por Covid-19 no Brasil. Isto foi o que registrou o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, ao final do domingo. Com isto, o país chegou a 254.942 mortes por consequência desta doença que é causada pelo novo coronavírus. Sobre novos casos de brasileiros e brasileiras infectadas, houve mais 34 mil registros feitos até o final do domingo, totalizando 10.551.000. A semana finalizada no último sábado foi a que teve mais mortes registradas desde o começo da pandemia de Covid-19 no Brasil, em março de 2020. Foram 8.244 óbitos computados pelo CONAS entre os dias 21 e 27 de fevereiro. Esta quantidade supera a semana entre 19 e 25 de julho do ano passado, quando foram contabilizadas 7.714 mortes por Covid-19, e que era o período de 7 dias com mais perdas no Brasil desde o começo da pandemia. Com informações de Brasília, Diego Cigales. Já o número de recuperados no país ultrapassam os 9.400.000 pessoas. Confira a reportagem de Alain Barbosa. O Brasil alcançou neste domingo 9.411.033 pessoas recuperadas da Covid-19. A informação é do Ministério da Saúde, com dados atualizados por gestores estaduais e municipais de saúde. 89,2% das mais de 10.551.000 pessoas diagnosticadas com o vírus foram curadas. 34.027 novos casos de Covid-19 foram registrados nas últimas 24 horas. A rede de saúde do país está acompanhando 885.284 pacientes. A doença está presente em todos os 5.570 municípios brasileiros. Entretanto, 4.010 cidades têm entre 2 e 100 casos confirmados. 254.442 pessoas perderam a vida desde o início da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Foram 721 mortes registradas nos sistemas oficiais nas últimas 24 horas. Nos últimos 3 dias foram 873 óbitos. Na última semana epidemiológica,
houve registros de mortes por Covid-19 em 1.717 municípios. No entanto, 903 cidades confirmaram apenas um óbito. 2.860 mortes estão em investigação no país para apurar as causas dos óbitos. De Brasília, Alain Barbosa. Santa Catarina teve o terceiro dia consecutivo de alta no índice de ocupação de UTIs por causa do aumento de casos da Covid-19. No balanço divulgado pelo governo do estado neste domingo, a ocupação de leitos adultos em terapia intensiva era de 95,9%. O índice é levemente maior do que o registrado no sábado, quando havia 95% das vagas ocupadas. 5 das 7 regiões do estado apresentam situação crítica, com mais de 95% dos leitos ocupados. Meio Oeste e Serra, 98,1%. Grande Oeste, 98%. Vale do Itajaí, 97,1%. Planalto Norte e Nordeste de Santa Catarina, 96,8%. E o sul do estado, com 95%. Apenas a Grande Florianópolis e a Foz do Rio Itajaí têm menos de 95% de ocupação, mas mesmo assim enfrentam pressão sobre o sistema de saúde com 92% e 94,1% de ocupação, respectivamente. Os relatos de hospitais superlotados com dificuldades para receber e atender novos pacientes. Desde a semana passada, o estado vive uma situação de colapso e a maioria das regiões com lotação em UTIs e filas de espera por vagas na unidade de terapia intensiva. O balanço mostra uma leve redução no número de casos ativos por Covid-19, outro indicador que expõe o novo crescimento da pandemia do coronavírus em Santa Catarina. Nos números deste domingo, o estado tinha 33.861 pessoas em período de tratamento e recuperação da doença, 1.331 a menos do que no sábado, onde havia 35.192 nessas condições. Também a redução vem depois de 2 dias seguidos, sexta e sábado, em que o estado havia registrado recorde de pessoas no período de infecção pelo novo coronavírus. Apesar disso, havia até este domingo 13 mil exames aguardando a análise do Laboratório Central do LACEN e 5 mil a mais do que havia na última sexta-feira. Santa Catarina teve mais 44 mortes por Covid-19 entre o sábado e o domingo. Com isso, o total de óbitos por conta da doença desde o início da pandemia já chega a 7.358 só em Santa Catarina. Já o número de acumulados em casos confirmados pela pandemia é de 670.603. Nas últimas 24 horas, o estado teve mais 1.792 diagnósticos positivos do novo coronavírus. Os números no município de Major Gercino repassados pela Secretaria Municipal de Saúde na última sexta-feira. Tivemos aí casos confirmados desde o início da pandemia, são 217. Casos ativos, nós temos apenas um caso ativo no município. Recuperados são 210, com 6 óbitos. Casos suspeitos, exames, pacientes com exames aguardando aí o laboratório central, são 17 no momento em Major Gercino. Um relatório interno da Secretaria do Estado da Saúde, na qual a coluna teve acesso, retrata a consequência mais cruel da explosão de internações por Covid-19 em Santa Catarina. Os dados mostram que no sábado, 155 pessoas estavam na fila de espera por um leito de UTI. Havia pessoa nessa condição em todas as macro-regiões do estado. Esses pacientes, 90 estão em lista de regulamentação pelo Sistema Único de Saúde e possível transferência para outras regiões caso abrissem vagas. Pessoas que não têm condição de viagem, por exemplo, devido ao estado delicado de saúde, não são incluídas nessa lista. Os pacientes na lista de espera estão internados de forma improvisada em enfermarias e pronto atendimento nas UPAs e até nos corredores de hospitais. Eles têm um auxílio de ventilação mecânica. Há casos de intubação fora do ambiente de UTI. A vaga em terapia intensiva é necessária porque garante a assistência adequada e melhores chances de recuperação. De todas as regiões, o Oeste é onde há mais pessoas na fila de espera por leito de UTI. No sábado eram 89. Em seguida aparece a região de Joinville com 26 pessoas aguardando a vaga.
As duas regiões têm também uma demanda reprimida por leitos e enfermaria. Em Chapecó, 38 pessoas estavam nesta fila de espera. Em Joinville, eram 5. Até agora, pelo menos 4 pessoas morreram em fila de espera por um leito de UTI em terapia intensiva em Santa Catarina. Entre elas está a técnica de enfermagem Zeni Bueno Pereira, de 53 anos, que atuava na linha de frente do combate ao coronavírus em Itajaí. Ela morreu no Hospital Santo Antônio, em Itapema, aguardando a liberação de uma vaga em UTI. Os profissionais de saúde que trabalham nos hospitais do estado têm relatado uma explosão da necessidade de internações. Em entrevista, o superintendente de regulação da Secretaria do Estado da Saúde, Ramon Tardari, confirmou que os pacientes que chegam nas UTIs de Santa Catarina são os mais jovens, sem comorbidades e em estado mais grave do que ocorria nos outros momentos da pandemia. A internação provisória de pacientes graves fora do ambiente de UTI é uma solução possível, mas arriscada, já que está longe de ser ideal. A médica anestesiologista Karen Schermes, do Hospital de Caridade de Florianópolis, explica que a unidade de terapia intensiva são ambientes muito bem controlados e é fundamental para os pacientes em estado grave. Santa Catarina aumentou 160% a disponibilidade de leitos de UTIs desde o início da pandemia, mas as vagas são insuficientes para o momento de progressão descontrolada da contaminação. Os especialistas recomendam a redução na circulação de pessoas como a única forma de frear a pressão sobre o sistema de saúde. O Estado adotou restrição intermitente, válida por 2 finais de semana. No sábado, no entanto, apesar da situação de calamidade na saúde pública e privada do Estado, houve também flagrante de pessoas e empresas desrespeitando essas regras. O que vale, na verdade, um breve comentário, o que vale, na verdade, no nosso país é o que a gente já vem falando desde o início de tudo isso, É o desrespeito que as pessoas têm por tudo, na verdade, Não são todos, mas a maioria, Se não fosse, nós não estaríamos passando por esse colapso que se tem nas UTIs em todo o nosso estado. Estava vendo uma reportagem ontem, sobre lá em Wuhan, onde foi o epicentro, diz que foi o epicentro de onde tudo começou, o coronavírus. Hoje eles estão liberados, para fazer o que bem entenderem, na verdade, Uns usam máscara, claro que nem em todo local, mas outros não usam e assim por diante. Por quê? Todos foram vacinados? Sim, todos foram vacinados. Mas houve um controle, na verdade, do governo. Ele decretou um estado de lockdown de 76 dias. E ai da pessoa que pusesse o pé fora de casa. Por que isso acontece? Porque eles respeitam as leis do seu país. Nós não respeitamos as leis do nosso país, a gente sabe que está todo mundo cansado porque está todo mundo dentro de casa faz muito tempo, minha gente. Mas se nós não tivermos esse conceito, se nós não tivermos o conhecimento e se nós não respeitarmos as leis, a doença vai ficar e vai ficar por muito tempo. Vai se perder vidas e muito mais vidas. Pessoas esperando por uma vaga. Olha o cúmulo que se chegou, na verdade, das pessoas não respeitarem as leis, de agora pessoas ter que esperar para ter um lugar em uma UTI. Quer dizer, se você precisar, você vai morrer. É duro escutar isso? Com certeza que é. Mas é o que muita gente tem que escutar, minha gente. Porque é inadmissível, não estou dizendo que são todas as pessoas que fazem isso, mas em sua maioria é inadmissível que as pessoas fazem. O governo do estado decretou um lockdown no final de semana, o que mais se viu? Festas, pessoas na praia e tudo isso, quer dizer. Então ninguém respeita nada. Aí depois, quando as pessoas precisam de um leito de TI, que a gente falou aqui na última sexta-feira, vão dizer o quê? Os governos só roubam, os governos só fazem isso, os governos não fazem nada. Quer dizer, os governos podem até não fazer nada, mas você também não está fazendo a sua parte. Se você sai da sua casa, vai viajar, vai para tudo quanto é lado, você quer o quê, na verdade? Quer que as coisas não aconteçam? Aí se você pega o coronavírus e precisa de uma UTI e não tem, você vai fazer o quê? Vai morrer. Me desculpe, mas é a palavra que a gente tem que falar. Não é? Para muita gente tem que ser isso. Sabe por quê? Porque eles não respeitam as leis que existem. Os governos não se fazem ou não fazem a sua parte, mas a maioria da população também não faz a sua parte.
As pessoas saem de casa, fazem o que querem e acham que estão certos. Aí depois, quando contrai a doença, né, ou mesmo que não dê nada nessa pessoa, mas ela pode transmitir para outras pessoas com mais idade, que é hoje o que a gente está vendo, são pessoas mais novas que estão sendo internadas nas UTIs. Sabe por quê? Porque existe essa variante, né? Elas vão atacando de tudo quanto é idade. Agora não tem mais idade, minha gente. E quer dizer o quê? Se nós não tivermos, né, a complacência e não tivermos um pouquinho de respeito pelo que existe, aí vai ficar difícil. Aí não tem país nenhum que faça investimento. Você pode abrir aí 1.500 hospitais com um monte de vaga que não vai... Por que as pessoas vão fazer isso? Porque assim, ó, aí eles veem, não, se tem vaga, vamos fazer festa. Aí se nós precisarmos, depois nós vamos para o hospital. É o que muita gente pensa. Só que agora a coisa está ficando mais complicada, né? As pessoas que daqui a pouco precisem, né, ir para um hospital vão ficar sem as emergências ou sem uma vaga na UTI. Aí você vai fazer o quê? Vai pedir para quem, na verdade, vai correr para onde? Para outro estado? O país inteiro está assim, minha gente, sem vaga em UTI. Aí você vai fazer o quê? Então, é bom a gente ter um pouquinho, né, de responsabilidade. A gente sabe que a maior responsabilidade passa pelos governos. Mas se a população também não tem a sua parcela de colaboração, me desculpe, não há governo nenhum que consiga fazer com que, se o governo do estado foi lá e disse, pessoal, nós vamos fazer um lockdown no final de semana, vamos ficar em casa. As pessoas estão fazendo festa, indo para a praia, para tudo quanto é lado. Quer dizer, aí ninguém tem responsabilidade nenhuma e depois vamos cobrar de quem? Dos governantes? Não, me desculpe, minha gente. Vamos ficar um pouquinho em casa, vamos manter com certeza, né? Para que as coisas possam ocorrer e possam se baixar esse nível de contaminação no nosso estado, né? Aí muitas pessoas também, o setor empresarial, eles reclamam, né? Porque o governo só quer fechar as empresas, porque faz isso, faz aquilo. Se as pessoas tivessem um pouquinho de respeito, né? Pelo que é feito ou pelo que se tem, na verdade, de um ano, porque eu que já falei na sexta-feira e volto a falar novamente, se ninguém aprendeu a conviver com o vírus até agora, me desculpe, não é daqui para frente vai aprender, porque faz um ano já. A pessoa que não respeita as normas, então, ela não respeita mais nada. Mas é como se diz, né? Cada um sabe o que faz, mas depois não adianta reclamar. Mas o fato disso tudo é que se a gente tivesse um pouquinho de respeito como se tem, né, os outros países, né, onde eles, com certeza, eles fazem a coisa acontecer, assim como aconteceu lá na China, é isso quem viu aí na reportagem no dia de ontem, as coisas acontecem de forma gradual. O comércio não precisa fechar, muitas vezes, e assim por diante. Só que nós não respeitamos, né? Hoje, se você for falar o seguinte, não estou dizendo que são todos, mas se hoje você for dizer assim, amanhã vai ter um bailão em tal lugar, a maioria das pessoas vão correndo para lá. Porque estão com saudade? Não é que estão com saudade, é porque as pessoas não respeitam nada, na verdade, né? Essa é a verdade do povo brasileiro. Nós temos as leis, mas não as respeitamos. Se nós tivéssemos um pouquinho de respeito, com certeza a doença estaria, com certeza ela está, né? Porque só vai acabar depois que tivermos a vacinação em massa, na verdade. Mas se nós não tivermos esse respeito pelas normas e pelas leis que existem no nosso país, dificilmente isso vai acontecer, minha gente, né? Se você abrir as páginas de jornais hoje, se você abrir redes sociais hoje, o que você vai ver? Aglomeração, mais aglomeração e assim por diante. Aí como é que as pessoas querem depois reclamar dos governos? Se nem nós fizemos a nossa parte. Então, fica difícil. Se nós não tivermos um pouquinho de responsabilidade, aí a coisa vai complicar cada vez mais. Porto Alegre tem lotação máxima de UTIs e filas para leitos. Confira a reportagem de Mariana de Freitas. Porto Alegre atingiu a capacidade máxima de atendimento em leitos de UTI neste sábado. A ocupação passou dos 100% nas redes pública e privada. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, 845 pacientes eram tratados para a Covid-19 no final da tarde de sábado na capital gaúcha. Outras 136 pessoas aguardavam na fila por uma vaga na UTI. A Prefeitura monitora 17 hospitais na cidade. Destes, 7 operam com lotação máxima.
Os demais estão com pelo menos 95% da capacidade. O Hospital Moinhos de Vento foi o recordista, atingindo ao longo do dia 115% de lotação. As unidades básicas de saúde também enfrentam o problema de falta de leitos e filas para atendimento Covid. O Rio Grande do Sul está sob bandeira preta, que indica risco máximo de contágio. A medida foi adotada pelo governo do estado na última sexta-feira e deve durar até o dia 7 de março. Apenas serviços essenciais podem funcionar. De Porto Alegre, Mariana de Freitas. Uma técnica de enfermagem que atuava na linha de frente ao combate ao coronavírus morreu na noite da última sexta-feira em Itapema, na fila de espera por um leito em UTI. Zeni Bueno Pereira, 53 anos, segundo informações do Conselho Regional de Enfermagem, não tinha comorbidades e ela deixou 2 filhos, um de 22 e de 15 anos. Ela trabalhava no Centro Integrado de Saúde, em Itajaí, onde é feito o atendimento inicial de triagem aos pacientes do coronavírus pelo SUS. Ao longo da pandemia, ela atuou diretamente no combate à Covid-19. Em nota, a Prefeitura de Itajaí lamentou a morte da servidora. As forças de segurança de Santa Catarina trabalham de forma intensificada desde as 23 horas de sexta-feira para garantir o cumprimento de novas medidas do enfrentamento à Covid-19 em todo o território catarinense. Conforme determinação do decreto 1172 do Governo do Estado de Santa Catarina, está suspenso o funcionamento de serviços não essenciais até às 6 horas de hoje, o dia 1º de março. Na madrugada, as equipes estiveram em estabelecimentos que permaneciam abertos após o horário permitido, os quais foram orientados a fechar, notificados, em alguns casos, interditados. Aglomerações foram dispersadas. No sábado, o trabalho seguiu intenso em áreas públicas como praias e parques, além de comércio. Na Grande Florianópolis, grandes lojas de departamento e estabelecimentos alocados em um shopping center foram fechados por descumprirem um decreto. O comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Dionei Tonetti, ressaltou que Santa Catarina vive um momento mais crítico e, por isso, a fiscalização, que já ocorreu há um ano, foi intensificada. Nessa madrugada, tivemos operações em todo o estado. Na quarta-feira, deslocamos para 85 cidades 500 novos soldados que estavam trabalhando na Operação Veraneio. Tivemos algumas interações e fiscalização acentuadas na noite, juntamente no momento das 23 horas, quando as pessoas ainda estavam em estabelecimentos, mas não tivemos nenhuma ação que se transformasse em uma ação policial, pontuou. O delegado-geral da Polícia Civil, Paulo Queires, afirma que as ações continuarão de forma integradas pelo Estado e as forças de segurança, cujos trabalhos têm trazido importantes resultados na segurança pública catarinense. Ele reforça a importância da conscientização da população e também do seu papel de denúncias às polícias. O trabalho conta com a atuação da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Capitania dos Portos de Santa Catarina, Segurança Pública e Defesa Civil. Apoio ainda também da Secretaria do Estado da Saúde, Vigilância Sanitária Estadual e Municipal e guardas dos municípios e prefeituras. A Delegacia Regional da Polícia Civil de Palhoça, ou a delegada Michele Alves Correia Rebelo, responsável pela ação do município na Grande Florianópolis, destacou que foram feitas abordagens a cerca de 15 estabelecimentos, inclusive quadras de futebol, entre a noite de sexta e a madrugada do sábado. 2 estabelecimentos foram autuados e um deles foi interditado. Também, durante a manhã do sábado, foram fechados estabelecimentos de um shopping e outras grandes lojas de departamento da Grande Florianópolis. Muitas dessas lojas estavam fazendo seus funcionários trabalharem de portas fechadas. Pela infração, os estabelecimentos foram autuados e fechados. Os protocolos de saúde previstos no decreto do governo do estado têm o objetivo de desacelerar a curva de contágio da doença em um momento de alta taxa de ocupação nos leitos de UTIs. O decreto também estabelece o fechamento das atividades não essenciais no próximo final de semana, entre as 23 horas de sexta-feira e também às 6 horas da manhã da segunda-feira, ou seja, 23 horas do dia 5 de março, com o fechamento até às 6 horas da manhã do dia 8 de março.
Em São José, na Grande Florianópolis, o Continente Shopping e ao menos 4 estabelecimentos foram fechados por 7 dias pelo PROCON municipal no sábado. A medida se deve ao descumprimento do decreto estadual e municipal que proíbe o funcionamento de serviços não essenciais no fim de semana e também no próximo. As restrições buscam frear o contágio do coronavírus depois que Santa Catarina entrou em colapso no sistema de saúde. Todas as regiões do estado estão em nível gravíssimo no mapa de risco do coronavírus divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde na manhã do último sábado. Santa Catarina registrou a segunda maior taxa de distanciamento social do Brasil no primeiro dia de lockdown definido pelo governo catarinense e este para o próximo final de semana. Segundo dados divulgados pelo governo do estado, o estado teve 44,83% de isolamento no sábado e só ficou atrás da Bahia, que teve 46,17%. Na região sul, superou o Paraná, que registrou 39,6%. O Rio Grande do Sul teve 39,37%. Os dados são da plataforma Inloco, que mede a geolocalização de movimentação de pessoas pelas cidades do estado brasileiro durante a pandemia do novo coronavírus. Por causa das duas medidas adotadas no estado, as forças de segurança intensificaram ações de fiscalização e orientação em todo o território catarinense. Conforme dados do governo do Estado e da Polícia Militar de Santa Catarina, foram feitas 4.786 fiscalização desde sexta-feira até o amanhecer de ontem. Nesse trabalho houve 26 interdições em estabelecimentos comerciais, 26 notificações por irregularidades. Foram instaurados ainda 45 boletins de ocorrências policial, 27 prisões e 398 boletins de ocorrência em termos circunstanciados. O estado teve o reforço na fiscalização em seus novos 500 soldados da Polícia Militar que estavam trabalhando na Operação Veraneio. O monitoramento de descumprimento do decreto de normas restritivas deve continuar nos próximos 15 dias. As articulações de municípios e entidades de Santa Catarina junto aos laboratórios para viabilizar a compra de vacina contra a Covid-19 revelam o descrédito do governo federal na gestão da pandemia. Ao anunciarem as aberturas de frente de negociação com fabricantes, prefeitos e empresários deixam claro que o descontentamento com a lentidão da imunização da sociedade. A tão aguardada proteção contra o coronavírus está vindo a conta-gotas. Na última semana, 14 prefeitos que integram a Associação de Municípios do Médio Vale do Itajaí decidiram fazer contato com possíveis fornecedores para tentar agilizar a aplicação de doses em moradores da região. Pensando nos associados e em destravar a economia, entidades empresariais como a Cindy Lojas e o Blumenau Vale Europeu anunciaram o mesmo. Do Estado, a Federação das Indústrias, a Fiesc, também já disse que está pronta para adquirir vacinas. Essa corrida pelo imunizante ganhou um novo estímulo depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios podem comprar doses caso o Ministério da Saúde não cumpra o Plano Nacional de Imunização. No Senado, a aprovação de um projeto de lei abriu caminho para que a iniciativa privada vá atrás também das vacinas. É pouco provável que os municípios e associações privadas tenham sucesso na compra, pelo menos por enquanto. Em janeiro, o Butantan já havia suspendido um acordo firmado com a Federação Catarinense dos Municípios para a aquisição de vacina Coronavac depois que o Ministério da Saúde entrou em contato com os mesmos e também não possa ser feita a compra neste momento. Os estados vão apelar ao governo federal por ações mais restritivas. Confira a reportagem de Breno Zonta. Os estados brasileiros prometeram apelar ao governo federal para que o Ministério da Saúde adote medidas nacionais mais restritivas que ajudem a combater o avanço da pandemia do coronavírus em todo o país. A informação é do presidente do Consórcio Nordeste, o governador do Piauí, Wellington Dias. Em entrevista à agência Rádio Web, ele afirma que os sistemas de saúde de 20 estados e do Distrito Federal ou estão no limite da capacidade ou já entraram em colapso. Com isso, a maioria dos estados não tem mais condição, como em outros momentos da pandemia, de prestar auxílio a estados em dificuldade. Lá atrás, a gente tinha uma situação em Manaus, ou ali no Ceará, ou no Rio Grande do Sul, ou no Rio de Janeiro, numa região de São Paulo, e era possível
um estado socorrer o outro. Qual é o problema? Agora, no limite a que chegamos, essa capacidade, ela praticamente ficou nula. É muito difícil hoje um estado poder socorrer o outro. O Brasil está na beira do colapso nacional. Recentemente, ao menos 12 estados e o Distrito Federal adotaram ou anunciaram que vão adotar medidas mais rigorosas para conter o crescimento de casos e mortes registrado nas últimas semanas. Porém, para o governador do Piauí, sem uma coordenação do governo federal, os estados estão apenas enxugando gelo. Nós estamos enxugando gelo. Um estado adota uma medida, o outro não adota, aí lá explode, e isso vem parar nos outros estados. Não dá mais para ser medidas de um estado ou de outro. É importante que o poder central, nesse caso o Ministério da Saúde, o Secretário Nacional da Vigilância Sanitária, com uma visão de país, como fazem todos os países que tiveram, inclusive, melhor resultado, adotar medidas restritivas. Além do governador do Piauí, governadores de outros estados se manifestaram nos últimos dias, anunciando restrições mais severas, mas ressaltando as limitações das medidas estaduais. É o caso do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Não é o decreto do governador, unilateralmente, que vai vencer a pandemia. É a consciência coletiva de que o momento é crítico e que nós precisamos todos estar juntos. Também é o caso do governador da Bahia, Rui Costa. Continuamos abrindo novos leitos, mas nem este aumento será suficiente para resolver a situação dramática que se aproxima. Sem a sua colaboração, em pouco tempo, faltarão leitos de UTI no setor público e no setor privado. Neste sábado foi a vez do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciar restrições mais rígidas. Não acreditavam que ir para as festas, para as baladas do carnaval, não chegaríamos a uma situação como essa, onde a maioria dos leitos estão quase que 100% ocupados. Hoje, a população do estado de Goiás num todo paga a conta do carnaval. No último sábado, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, convidou os governadores para uma reunião na próxima semana com o objetivo de discutir a alocação de recursos no orçamento e definir projetos emergenciais de combate aos efeitos da pandemia para pautá-los no Congresso. O governador do Piauí, Wellington Dias, aprovou a iniciativa. Consideramos muito importante essa proposta de agenda do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, com os governadores e governadora do Brasil. O objetivo, segundo ele, é tratar da pauta do orçamento, tratar da pauta federativa. O aceno do presidente da Câmara ocorre um dia depois do presidente Jair Bolsonaro dizer que os governadores que fecharem seus estados deverão bancar o auxílio emergencial. Os governadores criticaram publicamente o presidente pelo empenho contra as medidas restritivas no pior momento da pandemia do coronavírus no Brasil. Eles classificaram a atitude como insensatez e negacionismo. De São Paulo, Breno Zonta. Os governadores dizem que no atual estágio, cada estado precisará cuidar de seus próprios pacientes. Confira a reportagem de Paulo Otaran. Num dos fins de semana mais trágicos desde o início da pandemia, o Brasil chegou ao número recorde de 1.275 mortes pela Covid-19 no sábado e soma 254.263 óbitos desde o começo da pandemia, com média móvel de mortes de 1.180, o maior desde que tudo começou. Os números assustam integrantes do Fórum Nacional de Governadores. Para o Wellington Dias, que preside a entidade, não dá mais para um estado ajudar o outro como vinham fazendo. Esta é a hora de cada um cuidar dos seus. Nós estamos à beira de um colapso nacional. Todos os estados têm alguma região de saúde que o número de leitos está acima de 85%. Não podemos mais usar aquele mecanismo de um estado ajudar o outro. Agora, dentro dos estados, nós estamos fazendo transferência para poder socorrer internamente.
Neste domingo, a ministra do STF, Rosa Weber, atendeu pedidos feitos pelos estados de São Paulo, Maranhão e Bahia, determinando que o governo federal reative leitos de UTI para tratamento de Covid-19. A decisão é liminar e ainda pode ser revista. O governo federal já é obrigado a cumprir a determinação, apesar de entender que o pedido feito pelos estados é injusto e desnecessário. 11 unidades da federação e o Distrito Federal preocupam autoridades sanitárias por conta do elevado número de mortes. São eles Bahia, Paraíba, Rio Grande do Sul, Acre, Maranhão, Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal e Piauí. De Brasília, Paulo Otaran. O Brasil aplica mais 56 mil doses e supera os 8 milhões e 500 mil pessoas vacinadas. Confira a reportagem de Diego Cigales. Cerca de 56 mil pessoas receberam dose da vacina contra a Covid-19 no Brasil durante o domingo. A informação integra o balanço que foi divulgado pelo consórcio de imprensa, formado pelos portais de notícias G1 e UOL e pelos jornais O Globo, Extra, O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. Com isto, o total de brasileiros e brasileiras que receberam ao menos a primeira dose é de 6.576.000. Esta quantidade representa aproximadamente 3,11% da população do Brasil. Durante o sábado, houve filas e demoras na vacinação no formato drive-thru na cidade de São Paulo. Alexandra, que acompanhava a mãe Sandra Esteves, de 80 anos, expressou felicidade pela possibilidade de vacinação para a senhora. A gente está muito feliz, eu estou muito emocionada, feliz, a minha mãe tem 80 anos e vai poder tomar, então a gente tentou se fortalecer e ser positiva durante toda a espera, porque tem gente que ainda não tem nem essa condição de tomar, né? E eu me sinto privilegiada, apesar de todo o sofrimento, do caos, mas é uma boa notícia, estou muito contente. A segunda dose já foi aplicada em aproximadamente 1.933.000 pessoas nos 26 estados e Distrito Federal. Ao todo, mais de 8.509.000 vacinas foram aplicadas no Brasil até agora. As secretarias de saúde de 13 estados e do Distrito Federal não atualizaram o número de vacinados no domingo. Com informações de São Paulo e com colaboração de Breno Zonta, falou o repórter Diego Cigales. Os prefeitos definem nesta segunda consórcio para a compra de vacinas. Confira a reportagem de Janaína Oliveira. Prefeitos se reúnem nesta segunda-feira para dar mais um passo na criação do consórcio que busca a compra de vacinas contra a Covid-19 pelos municípios. Neste fim de semana, já houve um encontro virtual para tratar do tema. Segundo o secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos, FNP, Gilberto Perry, na reunião desta segunda será criado um documento de adesão. No dia 1º de março, 16 horas, a reunião de prefeitas e prefeitos interessados em se associar a este consórcio, de conhecer esta proposta, vão levar para suas cidades uma minuta de um documento chamado manifestação de interesse. E os prefeitos terão até sexta-feira, dia 5, para devolver esse documento assinado. Ainda segundo o secretário, o prefeito que aderir ao consórcio terá que aprovar por meio de lei essa adesão. Depois das leis aprovadas, a próxima etapa é definir o estatuto e regimento e, a partir daí, efetuar a compra dos imunizantes. Ele aponta que a ideia não é competir com o governo federal, mas unir esforços. Acrescenta que os recursos para a compra das vacinas poderão vir tanto dos municípios quanto do governo federal. As vacinas que serão negociadas são aquelas que não estão sendo adquiridas pelo governo federal. Então, o consórcio para aquisição de vacinas, ele não tem o objetivo de competir com as iniciativas do governo federal, pelo contrário. E a quantidade vai ser definida no decorrer do processo de negociação. Os recursos poderão ser provenientes tanto dos municípios quanto do próprio governo federal. O ministro Pazuello assegurou aos prefeitos que não faltarão recursos para a aquisição de vacinas. A compra e a distribuição dos imunizantes feitas por estados e municípios foram autorizadas no dia 23 de fevereiro pelo Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Janaína Oliveira.
A vacina de profissionais de academias contra a Covid-19 tem causado polêmica em cidades de Santa Catarina. No início de fevereiro, a aplicação de doses a trabalhadores de educação física e também de veterinária e outras áreas em Blumenau já provocou a repercussão sobre os critérios de definição dos grupos prioritários atendidos nessa primeira fase da imunização. Na última semana, a foto de um profissional de educação física sendo vacinado em uma academia privada também despertou críticas à população em Garopaba, no litoral sul catarinense. A queixa é por a imunização ter chegado aos profissionais que atuam no estabelecimento particular antes dos outros grupos prioritários com imunização prevista para a fase seguinte da vacinação, como idosos e de menos de 80 anos e professores. A polêmica ocorre porque o grupo de trabalho dos trabalhadores em saúde, um dos primeiros a ser contemplado com a vacinação, também inclui profissionais como os profissionais de educação física, médicos, veterinários, nutricionistas, fisioterapeutas, biólogos, biomédicos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de apoio, curadores e acadêmicos e estudantes na área de saúde. No entanto, com a baixa quantidade de vacinas contra a Covid-19 disponível, a imunização começou dando preferência aos trabalhadores de saúde que atuam diretamente no caso da doença, os chamados linha de frente. A aplicação de doses de outros profissionais de saúde se tornou possível depois que a maior parte dos profissionais de linha de frente receberam a primeira dose, abrindo espaço para a imunização de idosos com mais de 90 anos no início de fevereiro. A informação constou na manifestação da Diretoria da Vigilância Epidemiológica do Estado, repassando na ocasião a reportagem, que foi este o aval que permitiu a vacinação desses profissionais em Blumenau e embasou também a aplicação das doses em grupo em Garopaba. A Prefeitura de Garopaba publicou na rede social uma nota esclarecendo na tarde de ontem. A Prefeitura sustentou que o educador físico vacinado pelo município é considerado profissional de saúde desde 2017 pelo Ministério da Saúde e que a imunização do trabalhador autônomo na saúde estaria permitida e que a definição da Comissão de Intergestor e de Bipartite, o CIB, que reúne os gestores de saúde de municípios e estados. A ordem de vacinação entre público de grupos prioritários, no entanto, ainda é alvo de discussão. Uma ação no Supremo Tribunal Federal propõe que o governo federal defina uma ordem de vacinação mais detalhada entre grupos prioritários para evitar dúvidas como a que vem envolvendo a possibilidade de vacinar ou não esses profissionais no momento em que o país ainda tem poucas vacinas disponíveis. Olha, uma breve conclusão sobre tudo isso. Se eles fazem parte também da saúde, na verdade, tipo, quanto educador de educação física, então todos os professores deveriam ser vacinados também, porque eles também estão diretamente dentro de sala de aulas com os alunos. Então, se essa classe também não for, na verdade, ter esse amparo também, me desculpe aí, vai virar bagunça, como já está, na verdade, como já está, essa bagunça sobre vacinação, um pode, outro não pode, uns são disso, outros não são, e a gente já vê gente, pessoas mais novas já sendo vacinadas em vários locais do nosso país. Quer dizer, o nosso país é o país da bagunça, todo mundo quer fazer as coisas sempre à força, ou todo mundo quer fazer as coisas sempre tirando daquele jeitinho. Aí eu sempre volto a dizer, depois nós reclamamos dos políticos, eu gosto sempre de voltar nessa parte, porque nós sempre reclamamos, porque os políticos brasileiros só fazem isso, não fazem nada e só roubam o povo. Mas quando muita gente tem a oportunidade de fazer, faz o mesmo, não roubando dinheiro, como posso se dizer, mas tendo o jeitinho da corrupção, porque isso é corrupção. Você está corrompendo alguém, na verdade, está se passando por alguém que não é, ou sempre tem aquele jeitinho, mesmo de furar fila, mesmo de querer passar na frente das outras pessoas, mesmo vendendo aí o seu voto. Isso é corrupção, minha gente. Então, é bom a gente se atentar a esses pequenos, são pequenos, mas são, na verdade, faz parte de uma corrupção também. E é por isso que o nosso país é do jeito que é. Sempre queremos ter o jeitinho, mas quando não se tem o jeitinho, aí nós ficamos reclamando, reclamamos, porque os políticos nossos não fazem nada. Mas se temos a oportunidade, na primeira, não estou dizendo que são todos, mas em sua maioria, fazem também a tal corrupção.
aí não tem como reclamar somente dos políticos, né? Santa Catarina já aplicou cerca de 288 mil doses da vacina contra o coronavírus até o balanço da última sexta-feira. O número equivale a 53,8% do total das 405 mil doses que o estado já recebeu desde janeiro. Dos 5 lotes enviados pelo Ministério da Saúde. Um grupo de 500, ou seja, de 55.700 pessoas já receberam as 2 doses da vacina e podem se considerar imunizadas. Já entre os grupos prioritários, os profissionais de saúde já tiveram 126.100 trabalhadores imunizados com a primeira dose e 47 mil com a segunda. Ainda restam ao Estado 187.200 doses em estoque para aplicação ao longo desta semana. O Ministério Público do Trabalho recomenda a vacinação de cuidadores de idosos. Confira a reportagem de Janaína Oliveira. Cuidadores de idosos ou de pessoas com deficiência devem ter prioridade na vacinação contra a Covid-19. É o que recomenda o Ministério Público do Trabalho. Em nota pública divulgada na última semana, o órgão sugere que esses profissionais sejam vacinados independentemente da natureza do vínculo de trabalho, pois muitos exercem a função sem registro na carteira. Para a procuradora do MPT, Adriane Reis, quem está perto de idosos e pessoas com deficiência também precisa ser imunizado. Seria uma espécie de reforço no combate ao vírus. A vacinação do cuidador e da cuidadora é uma medida complementar à vacinação das pessoas idosas e com deficiência. Não se sabe ainda qual é o tempo de eficácia da vacina do novo coronavírus. O que se sabe também é que há uma demora maior de perfeccionamento dos efeitos da vacina nas pessoas idosas. Então é indispensável que aquelas pessoas que estão próximas no cuidado diário estejam imunizadas. Na nota, o MPT orienta os órgãos responsáveis sobre como proceder para que os cuidadores possam ser vacinados, como, por exemplo, aceitando a autodeclaração de quem está sendo cuidado, no caso do trabalhador sem carteira assinada. A procuradora Adriane Reis, que também é coordenadora nacional de promoção da igualdade de oportunidades e eliminação da discriminação no trabalho, COR de Igualdade, explica como isso pode funcionar. A prestação de serviço se faz por diversas modalidades. Assim, é indispensável aceitar a comprovação do vínculo de trabalho, tanto pelo registro da carteira de trabalho, como também pela declaração do contratante, pelo contrato que foi celebrado entre as partes, ou até mesmo, no caso de vacinação das pessoas idosas e com deficiência em domicílio, pela autodeclaração do cuidador e cuidadora encontrado naquele local, dando assistência à pessoa que recebe a vacinação. A nota do MPT com recomendações para cuidadores de idosos ou de pessoas com deficiência serem vacinados de forma prioritária foi encaminhada aos responsáveis diretos pelo combate à pandemia, estados, municípios e União. De Brasília, Janaína Oliveira. Os Estados Unidos libera a vacina de dose única da Johnson & Johnson. Confira a reportagem de Valéria Rodrigues. O governo dos Estados Unidos autoriza a vacina da Johnson & Johnson contra a Covid-19. O anúncio foi feito pela Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos do país, que liberou o uso emergencial do imunizante de dose única para adultos com 18 anos ou mais. A aprovação deve permitir que milhões de americanos sejam vacinados nas próximas semanas e abre espaço para a aprovação em outros países. No final de janeiro, a empresa anunciou que a vacina teve eficácia de 66% em prevenir casos moderados e graves da Covid-19. Considerando apenas os casos graves, a eficácia chegou a 85%. Os resultados, no entanto, ainda não foram publicados em revistas científicas. Com informações dos Estados Unidos, Valéria Rodrigues.
O prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, manifestou-se pela primeira vez neste domingo sobre as férias que tirou no México, em meio ao período mais crítico de pandemia em Santa Catarina. Em um texto publicado nas redes sociais, ele diz que recebe com humildade as críticas e pede desculpas à cidade. Jean diz ter considerado que, depois de um ano difícil, precisava muito parar e avaliou que, a essa altura, a situação estaria estável na capital. As circunstâncias mostraram que ele estava errado. O prefeito chegou neste domingo em Florianópolis e estava licenciado desde o dia 18 de fevereiro, mas participou de uma reunião virtual sobre a pandemia. Segundo o secretário de gabinete, Bruno Oliveira, vinha acompanhando a situação dos leitos na capital. A viagem do prefeito ao México não foi divulgada oficialmente. Jean foi descoberto pela estampa na parede que aparecia atrás dele em reunião virtual com o governador Carlos Moisés e outros prefeitos. A decoração coincide com a de um hotel em Cancún, no Caribe mexicano. Olha, o que a pessoa faz, né, se ela está de férias ou não, isso aí é problema dela. Mas é como se diz, né? Devido à pandemia, aí é o que eu sempre falo, né? Fica sempre naquela tese, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? É o que eles estão usando. Se pedem para as pessoas ficarem em casa, os mesmos não fazem isso, né? Como aconteceu com o prefeito de Florianópolis, né? Quer dizer, é um direito dele? Com certeza é um direito dele. Mas também, se você pede para a população ficar em casa, né? Fazer todo o lockdown e você vai viajar, me desculpe, né? Aí a coisa fica complicada, né? De você querer pedir algo para alguém e fazer algo diferente, né? Como sempre diz o velho ditado, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É o que se impõe, né? Nesta matéria. O governo anuncia um novo auxílio a partir de março com parcelas de R$ 250. Confira a reportagem de Luciana Castro. O presidente Bolsonaro anunciou durante sua live semanal de quinta-feira o retorno do novo auxílio emergencial no valor de R$ 250. O benefício, segundo ele, deve começar a ser pago ainda em março por um período total de 4 meses. A princípio, né, que deve ser feito a partir de março, por 4 meses, R$ 250 de auxílio emergencial. Então é isso que está sendo disponibilizado, está sendo conversado ainda em especial com os presidentes da Câmara e do Senado, porque a gente tem que ter certeza do que nós acertarmos, né, vai ser em conjunto. A expectativa, segundo o presidente, é que os 4 meses complementares de auxílio possam fazer a economia pegar de vez. Porque a nossa capacidade de endividamento está, acredito, no limite. Então é mais 4 meses para ver se a economia pega de vez, pega para valer. Mas ainda não há consenso sobre a votação da PEC emergencial. Vários senadores se colocaram contra o relatório de Márcio Bittar por causa do trecho que retira a vinculação obrigatória de parte do orçamento a investimentos com saúde e educação para compensar o novo auxílio emergencial. Com isso, a votação da PEC emergencial no Senado está prevista para a próxima quarta-feira. De Brasília, Luciana Castro. Os setores atingidos pela pandemia retomam, com foco na segurança. Confira a reportagem de Alexandra Fiore. A pandemia da Covid-19 atingiu em cheio as atividades ligadas ao turismo, à economia criativa, às academias de ginástica e educação. Segundo pesquisas do Sebrae, o faturamento nas empresas do setor de turismo registrou um grande impacto. As consequências refletiram em demissões, mesmo com todo o esforço de manutenção dos empregos. É o caso de Zaira Maria Garcia, que aos 75 anos comanda uma pousada em Ilhéus, na Bahia, com 23 funcionários. Os 30 quartos chegaram a ficar fechados por 6 meses. Com a retomada dos trabalhos em setembro, o fundamental agora é manter os cuidados necessários para a atividade. Palestra para os meus funcionários, cartazes, eu preparei toda a minha pousada, está cheia dos cartazes, como lavar a mão, como passar o álcool, fizemos distanciamento. No meu restaurante eu tirei várias mesas, deixei distante. O café da manhã tem que usar máscara,
passar álcool na mão no entrar e depois lá para pegar os pratos eles põem luva. Então, graças a Deus, eu não tive nenhum problema. Nem de funcionário, nem de hóspede. E eu estou tendo hóspede como eu nunca tive. Com uma área de 20 mil metros quadrados, há vários recantos na pousada da Dona Zaira, onde os hóspedes podem aproveitar com distanciamento suficiente. Ela acredita que quanto mais cuidado houver na prevenção, menos contágio haverá e mais rápida será a retomada das atividades econômicas. Lógico, isso eu sou segura disso. Por exemplo, eu acho errado fechar praia. Antes de fechar praia, tem que olhar os problemas piores, os ônibus. Os horários de pico diminuíram os ônibus. Aí o pessoal entra lotado. Isso é um problema que eu tinha que olhar. Tendo cuidado fora, lá na praia é muito mais fácil você ficar. Mas temos que ter cuidado em todos os lugares, devemos ter. O Sebrae iniciou a campanha Cuidados. O objetivo é mobilizar donos de pequenos negócios e clientes para que continuem atentos às medidas de segurança e higiene contra a Covid-19. Tudo para garantir que não haja um retrocesso no enfrentamento da pandemia. No portal Sebrae, o empresário encontra uma página exclusiva com vídeos, infográficos, modelos de materiais de sinalização, além de acesso aos e-books dos protocolos de retomada segura. Acesse sebrae.com.br. De Brasília, Alexandra Fiore. Começa nesta segunda-feira o período para o envio da declaração do imposto de renda. Confira a reportagem de Diego Cigales. Tem início nesta segunda-feira o período para envio da declaração do imposto de renda de pessoa física de 2021, referente ao ano de 2020. Conforme anunciou recentemente a Receita Federal, o prazo se encerra em 30 de abril. A obrigatoriedade do envio da declaração do imposto de renda vale para, entre outros grupos, contribuintes pessoa física residentes no Brasil que receberam em 2020 rendimentos tributáveis sujeitos à declaração no valor acima de R$ 28.559,70. A Receita Federal também alerta que os contribuintes que receberam o auxílio emergencial por conta da pandemia de Covid-19 são obrigados a declarar o imposto de renda da pessoa física caso tenham recebido, junto ao auxílio, outros rendimentos tributáveis em valor anual superior a R$ 22.847,76. O contribuinte que tiver rendimento maior do que este valor deve devolver o auxílio emergencial. A estimativa do órgão é de que cerca de 3 milhões de declarações em nível nacional possuam algum tipo de devolução a ser feita. Em entrevista concedida à equipe de reportagem da agência Rádio Web, o economista e educador financeiro Everton Lopes ressaltou a importância da organização para facilitar o envio da declaração. Teve documentos que podem ser dedutíveis, como dentistas, médicos, doações para instituições, escola, dos filhos, sua própria universidade, se estiver fazendo, paga, que coloque os comprovantes e a partir daí comece a guardar para que quando chegar o ano que vem, se ele não fez isso esse ano, está tudo pronto, faz a declaração e mesmo que tenha algum erro, alguma coisa a fazer, aí é possível fazer a retificação. Então, quanto mais cedo, mais rápido a restituição, se for o caso. Lopes também cita equívocos no envio da declaração que se repetem em maior quantidade a cada ano. Os erros mais comuns de preenchimento do contribuinte para cair na malha fina, às vezes são erros bobos, Tipo, por exemplo, a pessoa lançou 30.245,67, mas ao digitar, digitou 76, ou seja, a inversão dos centavos no final, que é muito comum, é um dos casos mais comuns de erro na declaração do imposto de renda. Às vezes, o documento não está muito nítido, então é importante que isso seja muito bem esclarecido, que tenha muito claro. Se tiver que pedir novamente o documento, que peça. Lembre-se, importante também de que após enviar a declaração, aproveite e corrija no tempo mais rápido possível. O contribuinte que apresentar a declaração após o fim do período datado para 30 de abril estará sujeito a multa pelo atraso. A expectativa da Receita Federal é de que 32 milhões de declarações sejam enviadas até o final do prazo. De Porto Alegre, Diego Cigales.
Eleições 2022, falta de unidade pode enfraquecer a esquerda no país? Confira a reportagem de Diego Cigales. A falta de unidade e consenso sobre uma candidatura robusta para disputar a presidência da República em 2022 pode voltar a enfraquecer partidos de esquerda. Ao mesmo tempo, tal estratégia pode ter finalidades para além do pleito do próximo ano. Estas são opiniões de analistas ouvidos pela equipe de reportagem da agência Rádio Web. O professor do programa de pós-graduação em Ciência Política da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rodrigo Stumpf Gonzalez, crê que os partidos de esquerda podem repetir uma situação similar à da eleição passada, ao ter o PT esperando por uma definição envolvendo a elegibilidade do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Não sendo Lula o candidato, demais partidos, isso já aconteceu na eleição passada, têm a perspectiva de poder ter a cabeça de chapa e não o PT, numa eventual aliança. Isso torna qualquer negociação parada nesse momento, porque ainda há debates no Supremo em aguardo sobre a decisão sobre as condenações do Lula. Isso provavelmente vai fazer com que qualquer candidatura de esquerda, no sentido de uma aliança maior, fique prejudicada até momentos antes da eleição. O que pode fazer com que se repita o cenário da eleição passada, ou seja, uma esquerda que chega dividida nas eleições e aí não consegue ter força suficiente para vencer. O professor do Instituto de Ciência Política da UNB, a Universidade de Brasília, Carlos Augusto Melo Machado, crê que a possibilidade de diversas candidaturas ligadas a partidos de esquerda pode mostrar uma visão e estratégia que visam conquistas que superam os limites da eleição de 2022. Essa exposição de uma candidatura presidencial pode beneficiar posteriormente aumento da votação dos parlamentares, do partido, por causa da exposição nacional daquela candidatura. Nem todo candidato, e não precisa falar necessariamente para a presidência, se busca a eleição como principal elemento de mobilização política, Às vezes você se candidata numa eleição para se viabilizar para uma eleição futura, ou então você se candidata para a eleição para forçar uma derrota de um oponente, ou então pensando em criar essa base de apoio em outros níveis de disputa. Então, eu acho que é natural ter vários candidatos. Não vejo como uma coisa negativa. Em relação ao PT, o ex-presidente Lula sinalizou no início de fevereiro que o candidato do partido na disputa presidencial deve ser novamente Fernando Haddad, que foi ministro da Educação durante os governos Lula e Dilma e representou o PT nas eleições de 2018. De Porto Alegre, Diego Cigales. A Prefeitura Municipal de Major Gercino, o prefeito e a vice-prefeita, visitaram na última sexta-feira a PAI de São João Batista. Além de conhecer todo o espaço utilizado para o acompanhamento dos alunos, também foi assinado um termo de colaboração com vigência até dezembro deste ano, mas com previsão de prorrogação para 2022. O objetivo da visita foi conhecer o espaço em que as crianças de Major Gercino também frequentam, assim como a importância da continuidade, da integração social e também da garantia de uma melhor qualidade de vida. Agora são 9h19, vamos ao intervalo e já voltamos com mais notícias. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Verde Vale FM. Na sequência, as empresas que apoiam os projetos culturais e educacionais da Verde Vale FM. Amorim Chopp Cerveja Artesanal. A cerveja feita pra você. Com o propósito de beber com qualidade, é que surgiu a Amorim Beer. Aqui usamos os melhores ingredientes para fazer o melhor chopp cerveja artesanal da região. Fábrica localizada em Major Gercino, na rua Joaquim Silveira, Centro. Fone 48-98837-0486 ou através do WhatsApp 48-99981-6274. Acompanhe também nossas novidades através das redes sociais. Amorim Chopp Cerveja Artesanal. Aqui você vai encontrar qualidade e bom gosto no seu chopp ou cerveja artesanal. Venha conferir. Roupas da moda? Não sabe onde encontrar? As tendências da atual estação esperam por você na Loja Gomes.
Vista a família inteira com o que há de melhor, do simples ao sofisticado, sempre com os melhores preços e crediário cheio de facilidades. Visite nossa loja e tenha o melhor em cama, mesa e banho. Contamos com uma completa linha de calçados de várias marcas, com um ótimo preço para você. Loja Gomes, na rua Pedro Gomes, no centro de Major Gersino. Fone 3273-1123. Jornal da Manhã. Informação com credibilidade. Doceli Padaria e Confeitaria, a mais nova opção em pães, bolos, salgados, tortas e muito mais, com a melhor qualidade da cidade. Na Doceli Padaria e Confeitaria você tem pão quentinho sempre, venha conferir. Localizada na rua Joaquim Silveira 340, próximo à Delegacia de Polícia, bem no centro de Major Gersino. Fone Whats 48 98809 3524. Entre em contato e faça sua encomenda de bolos e salgados. Horário de atendimento de segunda a sábado das 7 às 20 horas e aos domingos das 8 às 12 horas. Agora você já sabe, bolos, pães, salgados, tortas e muito mais você encontra na Doceli Padaria e Confeitaria. Ligue 98809-3524. Venha nos visitar. Venha saborear os mais deliciosos lanches, porções e bebidas em geral, num local para toda a família e amigos passarem momentos de descontração. Estamos falando do Cantinho da Nice, localizado na rua Joaquim Silveira, número 115, em frente à Escola Manuel Vicente Gomes, com horário de atendimento de segunda a segunda. Agora contamos com uma grande novidade, é o Cheeseburger Gourmet e também sorvete caseiro, com muito sabor e o ótimo preço. Venha conferir. Aceitamos encomendas através do fone Whats 48-98826-1030 ou 48-99607-9840. Trabalhamos com cartão de crédito ou débito para melhor comodidade. Venha para a lanchonete Cantinho da Nice. Aqui você vai encontrar os mais deliciosos lanches de Major Gersino e agora também com venda de sorvete caseiro com ótimo preço e muito sabor para você. Contamos ainda com amplo estacionamento no local. O que está esperando? Venha conferir os deliciosos lanches da lanchonete Cantinho da Nice. Esperamos por você! Os sindicatos dos trabalhadores rurais de Tijucas, Antônio Carlos, Biguaçu, Canelinha, Nova Trento e Major Gersino, filiados à FETAESC, que compõem a microrregião Florianópolis Norte, foram capacitados e estão aptos para orientar as famílias agricultoras sobre o E-Social e o Cadastro de Atividade Econômica de Pessoa Física, o CAEPF. De acordo com a normativa da Receita Federal, desde o dia 15 de janeiro de 2019, todos os contribuintes que compram ou vendem produtos agrícolas são obrigados a fazer um novo cadastro. Os trabalhadores rurais devem procurar o sindicato do seu município. Jornal da Manhã na Verde Vale FM. O canal da informação Verde Vale FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. É isso aí, estamos de volta com o nosso Jornal da Manhã, são 9 horas 24 minutos, temperatura em 22 graus. Um veículo com 4 pessoas saiu da pista e capotou na BR-101 na tarde de ontem em Tijucas. Os ocupantes que estavam no Renault Sandero com placas de São José dos Pinhais, escaparam ilesos do acidente. Não se tem informação de que como houve, o acidente, mas chovia no momento do capotamento. E aconteceu no quilômetro 176, no bairro Morretes. Ele seguia sentido a Curitiba, não houve necessidade de intervenção das faixas e por isso não gerou filas. Socorristas da Autopista Litoral Sul se deslocaram ao local e prestaram atendimento aos envolvidos. Um jovem de 22 anos morreu ao bater o carro contra uma árvore na SC 418, em Campo Alegre, no Planalto Norte Catarinense. O acidente de trânsito aconteceu por volta das 20 horas do último sábado no quilômetro 44 da rodovia estadual, na região do bairro Pinhais. Segundo os bombeiros, quando a equipe chegou ao local, o motorista estava dentro do carro sem os sinais vitais.
O nome da vítima não foi divulgado, apenas as iniciais A e B. Ele estava num Gol branco com placas de Campo Alegre. Os bombeiros usaram uma ferramenta hidráulica para desencarcerar a vítima, que estava sozinha no veículo. O motorista apresentava múltiplas lesões pelo corpo e estava sem o cinto de segurança, de acordo com os bombeiros. O local foi isolado para o trabalho do Instituto Geral de Perícias e do Instituto Médico Legal. A Polícia Militar Rodoviária também esteve no local para auxiliar o trânsito. Um veículo colidiu contra uma fachada de um cartório no município de Canelinha na noite do sábado. Após provocar os danos, o motorista fugiu do local. A Polícia Militar realizou rondas, mas até o momento não localizou o carro e o suspeito. O caso foi registrado na Avenida Cantório Florentino da Silva. Um Fiat Linea de cor branca colidiu contra a fachada do estabelecimento. Os policiais fizeram contato com o responsável pelo cartório, que informou que havia quebrado os vidros da parte da frente do cartório. A responsável chegou no local e verificou a veracidade do fato. A guarnição, de posse de algumas informações sobre o suspeito, realizou rondas em possíveis locais onde o autor do dano poderia se encontrar, porém não obteve êxito. O local possui câmeras de monitoramento e o responsável irá gravar e repassar para possível identificação do autor. Uma mulher teve de ser atendida por médicos depois de sofrer uma crise após o marido ser preso na manhã do domingo. Em Nova Trento, ela ficou internada para melhores avaliações. O caso ocorreu por volta das 10 horas e 50 minutos na rua Santo Inácio, no centro da cidade. A mulher foi ameaçada e, com medo, fugiu com seus filhos de 2 meses com seu filho de 2 meses por um matagal nos fundos da casa. Quando os militares chegaram, encontraram um homem ainda na residência e estava em visível estado de embriaguez. A mulher, que teme pela vida, além do bebê e outros 2 filhos de 5 e 8 anos, decidiu representar. O companheiro recebeu voz de prisão, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de São João Batista. O caso foi registrado como Maria da Penha. O evento com aglomeração de pessoas em Xanxerê, no oeste catarinense, terminou com briga e ao menos 6 feridos na noite do sábado. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar no bairro Matinhos por volta das 20 horas. Segundo a PM, houve uma briga generalizada e uma tentativa de homicídio contra uma das pessoas. O autor da tentativa, um homem de 34 anos, foi localizado em um bairro e levado para a delegacia. Ainda conforme relato da PM, os envolvidos na briga já haviam sido autuados mais cedo, às 16h30, por estarem fazendo um churrasco. Todos estariam sem máscara e a aglomeração desrespeitava as medidas de lockdown estadual e também a municipal, visto que Xanxerê vive um momento de colapso no sistema de saúde. Os feridos na briga foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU. Uma das vítimas, em estado grave, foi levada até o hospital de Chapecó. Um facão utilizado na tentativa de homicídio não foi localizado pelos policiais. Uma discussão durante um churrasco terminou com um homem espancado até a morte em Timbó, no Médio Vale do Itajaí, no último sábado. A vítima foi encontrada no meio da rua, enquanto o suspeito foi preso por homicídio. A Polícia Militar encontrou o homem morto na rua, com ferimentos na região do rosto, todo ensanguentado e com sinais de espancamento. A vítima ainda não foi identificada, mas aparentava ter aproximadamente 30 anos. O suspeito informou à polícia que realizava um churrasco com seus familiares em casa, quando a vítima teria iniciado as provocações contra ele. Os dois começaram uma briga que se estendeu até a rua. Os vizinhos que presenciaram a briga disseram aos policiais que o suspeito exagerou e atingiu o homem com vários chutes e socos. Mesmo após estar caído no chão, como houve o início de confusão no local do crime, a PM colocou o suspeito na viatura para preservar a integridade física do homem. Eles acompanharam a ambulância do SAMU até o hospital, onde a morte da vítima foi constatada após a avaliação médica. Com isso, o suspeito recebeu voz de prisão, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Timbó. Um rapaz de 20 anos foi executado na noite do sábado em Itapema. Os policiais foram acionados depois que os moradores ouviram disparo de arma de fogo. Os bombeiros estiveram no local e confirmaram a morte de Jobson Chagas da Silva. Parte da rua foi isolada. O Instituto Geral de Perícias fez a retirada do corpo e encaminhado para o Instituto Médico Legal. O ponto onde ocorreu o crime segundo os vizinhos, é de muita movimentação, o que indica que há tráfico de drogas na localidade. Ninguém soube dar detalhes dos possíveis autores, apenas que 2 homens teriam efetuado o disparo a queima-roupa. As câmeras de segurança do comércio nas proximidades devem ajudar os trabalhos da polícia. O irmão da vítima revelou que o rapaz estava na cidade há cerca de 15 dias.
Uma das maiores apreensões de cocaína de Santa Catarina aconteceu na última sexta-feira em Tijucas. A operação foi fruto de uma investigação que vem sendo realizada há meses. Na sexta-feira, o grupo criminoso que se preparou para receber uma carreta com cargas da droga em um galpão na capital do Vale. O local foi monitorado e na chegada da carreta, alguns membros do grupo criminoso foi flagrado. Logo em seguida, uma EcoSport entrou no galpão, fez a retirada dos entorpecentes e o veículo seguiu sentido Florianópolis e foi seguido pelos agentes. Já próximo a governador Celso Ramos, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, foi realizada uma abordagem. Foram presos o motorista da carreta, um rapaz que dava suporte no galpão e o condutor do veículo que levava a droga. Cerca de 160 quilos de cocaína pura. Armazenamento de uso restrito utilizado pelo grupo criminoso, munições e o veículo, aproximadamente 5 quilos de maconha, contabilidade e outros objetos relacionados ao tráfico de drogas foram apreendidos. O entorpecente seria distribuído na região da Grande Florianópolis. Outros 2 suspeitos foram presos em um apartamento em São José com armamento de uso restrito que era utilizado para fazer segurança do esquema criminoso. Outros materiais utilizados também no tráfico foram apreendidos. Os presos e todo o material apreendido foram encaminhados para a sede da DEIC em São José, onde as autoridades policiais e o titular da delegacia, Cláudio Monteiro, realizou a autuação e prisão em flagrante. 2 jovens com idade entre os 18 e 19 anos foram detidos depois de uma longa perseguição que começou no bairro da Praça e terminou no bairro Mata Atlântica, em Tijucas. Eles estavam em uma motocicleta e empreenderam fugas depois de perceber a presença da viatura, que fazia rondas na rua São Sebastião por volta das 17 horas. Na fuga, passaram por cima de calçadas, por cima de faixa de pedestres, furaram o sinal vermelho e trafegavam em boa parte na Bayer Filho, na contramão e em alta velocidade. Foi feito também um acompanhamento quando a viatura na Avenida das Paineiras foi feito um cerco. A dupla resistiu às investidas dos policiais e atiraram com balas de borracha para conter os fugitivos. Eles foram conhecidos por diversas passagens policiais, inclusive por tentativa de homicídio, tráfico e roubo. Eles foram enquadrados por dirigir sem habilitação, gerando perigo e dano, Foram encaminhados para a delegacia de polícia e a motocicleta foi removida ao pátio. Um caso de abandono, vem causando revolta nas redes sociais. Um senhor de 63 anos foi abandonado na rodoviária de Tijucas pelo próprio filho na noite do sábado. Em choque, ele chegou a afirmar que pensou em tirar a própria vida. A Polícia Militar e Assistência Social atenderam a ocorrência. De acordo com informações do jornal A Razão, Gilmar Duarte da Silva é natural de Blumenau. Ele relatou que o filho buscou na casa de uma filha, na cidade de Itajaí, trouxe até a rodoviária de Tijucas com alguns pertences e largou o idoso ali, com apenas R$40 no bolso. Não me deu nenhuma explicação, só me mandou descer do carro, conta Gilmar. Gilmar estava em choque em razão do abandono e chegou a afirmar que teve vontade de cometer o suicídio. Os assistentes sociais decidiram levar o idoso até a residência de seu filho em Blumenau. Segundo a PM, o caso ele recuse a abrigar o pai, poderá receber voz de prisão pelo crime de abandono de incapaz. Agora são 9h34, vamos com as notícias do esporte. Agora, os destaques do esporte. É isso aí, vamos falar de esporte, vamos falar sobre a Copa do Brasil. Tivemos ontem o primeiro jogo da grande final, na reportagem de Cadu Macri. O Palmeiras saiu na frente na decisão da Copa do Brasil. Na primeira partida da final, os paulistas venceram o Grêmio em Porto Alegre por 1-0, com gol marcado pelo paraguaio Gustavo Gomes. O zagueiro Luan será desfalque certo na equipe palmeirense para o segundo jogo, já que foi expulso na segunda etapa na Arena do Grêmio. Com essa vantagem conquistada na ida, o Verdão fica com o título se empatar na semana que vem no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira lamentou que o time não tenha conseguido ter a calma necessária para fazer mais gols e ampliar a vantagem. Eu acho que nós fizemos um jogo muito consistente, muito conseguido. Estou em crer que as oportunidades mais flagrantes foram as nossas, mesmo depois de ter feito o golo. Tivemos uma de Luís Adriano e depois tivemos outra também muito clara do Rony. Faltou-nos só um bocadinho isso, só um bocadinho mais calma, porque de facto eu costumo dizer que
Há uma zona quente que é a zona da área, que é onde nós precisamos de ter gelo, calma, para com calma, com tranquilidade, com eficácia, empurrar a bola para dentro da baliza do nosso adversário. Já o Grêmio vai ter que vencer em São Paulo por 2 gols de diferença para ficar com o título no tempo normal. Como não há gol qualificado na Copa do Brasil, qualquer vitória gremista pela vantagem mínima leva a decisão do título para os pênaltis. O treinador gremista Renato Portaluppi lamentou que a equipe tenha dado um vacilo no escanteio que originou o gol do adversário. Decisão é assim, o que não pode na decisão é você errar. A gente deu mole no gol do Palmeiras, faltou atenção da nossa equipe e tomamos o gol. Uma decisão dessas é decidida por detalhezinhos. E, infelizmente, por causa de um detalhezinho, nós perdemos o jogo. O campeão da Copa do Brasil será conhecido no domingo que vem, após a segunda partida da decisão, que será às 18h no Allianz Parque, em São Paulo. Com informações da Copa do Brasil, Cadu Macri. E vale lembrar, né, que o campeão da Copa do Brasil tem vaga na Libertadores. Caso o Palmeiras seja o campeão, né, é o que eu acho que com certeza todo torcedor aí do Fluminense deve estar torcendo para o Palmeiras, né? Porque se o Palmeiras for o campeão da Copa do Brasil, o Fluminense entra direto na fase de grupos, né? Então, com certeza, todos devem estar torcendo aí para o Palmeiras, né? Brincadeiras à parte, mas faz parte do jogo, como se diz, né? O jogo, na verdade, em si, né? Quem assistiu viu um jogo bem que truncado, né? No segundo tempo, com a expulsão aí do jogador aí do Palmeiras. O Grêmio tomou parte, né, ou tomou frente aí ao jogo e sempre levando pressão à equipe do Palmeiras, mas não concluindo as oportunidades em gol. O Palmeiras também perdeu aí 2 chances de gol, que poderia ter matado o jogo aí, né, com as outras 2 chances, mas é como se diz, né, jogo é jogo e o gol sempre é válido quando se coloca a bola na rede, né? Não conseguiram, mas levou uma vantagem do empate, né, para o próximo domingo. Caso houver um empate, a equipe do Palmeiras será campeão da Copa do Brasil. Vitória de cada lado. Se o Grêmio vencer, teremos a disputa nos pênaltis, né? Vamos fazer aqui uns giros nos estaduais na reportagem de Cadu Macri. Poucos dias depois do fim da temporada passada, a bola já está rolando para os campeonatos estaduais de 2021. No Morumbi, Hernan Crespo estreou como técnico do São Paulo diante do Botafogo de Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista. O tricolor ficou apenas no empate, 1-1. Apesar do tropeço, o treinador argentino gostou do desempenho do time. Em linhas generais, Em linhas gerais, estou contente em função do tempo de trabalho e pela predisposição. E a atitude dos atletas foi excepcional. E acredito que esse seja o caminho. Excepcional. E creio que este é o caminho. O Corinthians também começou o Campeonato Paulista empatando. O Timão não saiu do 0-0 com o Red Bull Bragantino fora de casa. Já o Santos, também como visitante, terminou no 2-2 com o Santo André. Pelo Campeonato Mineiro, o Atlético bateu a URT por 3-0 na despedida do goleiro Vitor, que se aposentou. Emocionado, o ídolo atleticano contou como foi tomar a decisão de parar de atuar depois de 424 jogos com a camisa atleticana. É o sentimento de dever cumprido. Estou muito em paz, estou muito sereno, muito tranquilo nesse momento. Acho que me preparei para isso também, né? Passei um tempo aí refletindo sobre essa decisão. Feliz de poder encerrar meu ciclo como atleta do Atlético Mineiro nesse dia, né? Mas sabendo que deixei meu legado, cumpri minha missão e agora sigo minha vida fora de campo, né? Buscando dar sequência aí, né? Dentro do futebol, que é algo que eu amo e estou há 24 anos inserido. Vitor deixa os gramados, mas vai continuar trabalhando no clube como gerente de futebol. O Cruzeiro jogou no sábado com o Uberlândia e empatou por 1-1. A Raposa só conseguiu marcar o seu gol aos 50 minutos do segundo tempo. No Paraná, a pedido do Ministério Público, a Federação Paranaense de Futebol suspendeu a maioria dos jogos da primeira rodada do campeonato estadual. A solicitação ocorreu por conta da crise sanitária no estado, em virtude da pandemia do novo coronavírus. Antes das partidas serem anuladas, o Atlético Paranaense foi derrotado pelo Cianorte pelo placar de 1-0. Com um giro pelos estaduais, Cadu Macri.
Vamos fazer aqui também um giro aí pelos resultados, né, do final de semana. O Campeonato Catarinense teve jogos aí pela segunda rodada, tivemos 2 jogos também adiados, né? A Chapecoense e o Avaí teve o jogo adiado e o Joinville e o Marcílio Dias, né? A Chapecoense devido a falta, né, de ambulância, né, no jogo contra o Avaí, né, no estádio lá na Arena Condá, devido aí à crise, né, o colapso que tem também no Oeste Catarinense. E o Joinville, pelo número de atletas, né, 30 atletas e comissão técnica foram confirmados com o Covid-19. Então esse jogo também foi adiado. Os outros jogos, o Juventus de Jaraguá venceu o Criciúma no sábado por 2-0. No domingo tivemos Hercílio Luz 2, Próspera 3, Figueirense 3, Concórdia 0, Brusque 1, Metropolitano 0. Brusque lidera, né, com 6 pontos, seguido aí do Figueirense com 4. Depois aparece Avaí, Chapecoense, Joinville, Próspera e Juventus com 3 pontos cada um. Lembrando que Joinville, Chapecoense e Avaí, eles têm um jogo a menos, né? Assim como o Marcílio Dias, que está na zona de rebaixamento e também joga contra o Joinville, esse jogo que será remarcado, né? Depois aparece Hercílio Luz, Metropolitano e Criciúma com 1 ponto. Marcílio Dias e Concórdia ainda não somaram ponto na competição. A terceira rodada deve acontecer no meio de semana, na quarta-feira, se não tivermos mais nenhum jogo adiado, né? Metropolitano e Joinville, Juventus e Hercílio Luz, Concórdia e Brusque. O Marcílio Dias enfrenta o Próspera. Também na quarta-feira teremos o Avaí e Figueirense, um clássico, né? E na quinta-feira, Criciúma e Chapecoense. Esses são os jogos, então, da terceira rodada do Campeonato Catarinense. O Campeonato Gaúcho teve seu início, né, neste final de semana. Tivemos aí no sábado o São Luís perdendo para o Ipiranga por 3-0. O Novo Hamburgo empatou com Pelotas em 1-1. Também no sábado o Esportivo venceu o São José por 1-0. O Brasil de Pelotas perdeu para o Aimoré por 1-0. Hoje teremos aí o Internacional enfrentando a equipe do Juventude. O jogo entre Caxias e Grêmio, ele foi adiado para uma outra data, né, uma data ainda a ser, né, colocada aí no calendário, devido ao Grêmio estar disputando, né, as finais aí da Copa do Brasil. O Campeonato Paranaense, né, tivemos aí 2 jogos, né, antes da suspensão dos outros jogos. O Cianorte venceu o Atlético Paranaense por 1-0 e ontem tivemos o Operário enfrentando, né, a equipe do Aziris, né, em 1-1. Eles empataram em 1-1 no jogo de ontem, e os outros jogos, Curitiba e Cascavel Clube Recreativo, Futebol Clube Cascavel e o Paraná, e também o Londrina e a equipe do Maringá e o Toledo e o Rio Branco, esses jogos vão ser remarcados para uma outra data. O Campeonato Paulista teve seu início também no final de semana. No sábado tivemos o São Bento perdendo para o Mirassol por 2-1. Novo Horizontino e Ponte Preta empataram em 1-1. Ontem tivemos Bragantino e Corinthians 0-0. A Ferroviária venceu a Inter de Limeira por 1-0. O Santo André empatou com o Santos em 2-2. E o São Paulo empatou com a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto em 1-1. Hoje teremos o Guarani enfrentando o Ituano. E na quinta-feira o Palmeiras enfrenta o São Caetano. Esses são os jogos do campeonato, lembrando, na quinta-feira, no dia 11 de março, né? Então é na próxima quinta-feira, devido ao Palmeiras estar disputando aí as finais da Copa do Brasil. Essas foram as notícias da manhã para você. Você fica agora com o programa Show da Manhã. Música sertaneja? Aqui toca o sucesso